Big Bang. E no princípio era o caos. A ciência nos explica que apenas até certo ponto após o Big Bang, a distribuição de matéria e energia era homogênea. As diferentes variações de concentração de matéria são causadas por algumas flutuações originadas na mecânica quântica. As estrelas, galáxias, planetas, buracos negros e toda a infinita diversidade, para que possam existir, precisam que a matéria esteja distribuída de maneira desigual. Essas diferenças nas flutuações e distribuição de matéria são responsáveis pelas formações das galáxias, tal como a que vivemos. Só estamos aqui experienciando esse momento, hoje, no agora, por causa dessas diferenças. Em meio a essas diferenças, a partir de um caos primordial, surge também o princípio de organização, ao mesmo tempo que colisão e entrelaçamento de incontáveis variáveis de frequências de energia. Tudo a partir de um evento, o qual chamamos de Big Bang. Na perspectiva científica, podemos afirmar convictamente que ninguém sabe como o universo surgiu. Mas, através do Big Bang, podemos usá-lo como medida para saber o que se passou a partir dele. Os chineses também nos contam que, no princípio, o universo era um caos. Os céus e a terra não estavam separados, ou seja, era ainda inexistente uma separação dos elementos mais densos dos mais sutis. Ninguém podia distinguir o dia da noite, o sol ou lua, luz ou escuridão, planetas, galáxias, tudo ainda era inexistente. Foi quando desse obscuro caos, do entrelaçamento e combinações de massa e energia, nasceu Pan, a primeira criatura do universo. Pan, ou Pan-Ku, também conhecido como Hou-Yen-Tse, ele cresceu e, ao abrir os olhos, se deu conta do caos em que vivia e assim decidiu ordená-lo. Utilizando um machado, desferiu um poderoso golpe que partiu tudo em pedaços. Os elementos leves flutuaram e viraram o céu. Os mais pesados desceram para o que hoje é a Terra, ou seja, a parte mais densa da existência material. Mas, um momento. Antes que continuemos sobre essa perspectiva de visão dentro da construtividade que procedeu desde então, vamos fazer uma outra observação. Assim nos contam os sumérios que Apsu, o deus das águas primordiais, o deus do caos primordial, aquele que vivia sozinho até decidir criar Tiamat, assim como o Pan-Ku, também chamado de Hou-Yen-Tse, assim como ele despertou em si a partir do oceano caótico, onde o próprio também era ou é esse oceano caótico. Um outro nível de energia consciente que, segundo descrito por nossos ancestrais, ele decidiu ordenar
todo aquele caos que também procedeu do Uno. O nome caos, como o conhecemos, tem origem no grego. É uma derivação de kaino, que quer dizer separar, espaço ou vazio. Assim é chamado o Deus primordial através dos gregos. E assim contam que esse Deus primordial, cansado de viver sozinho, pois reinava sobre o nada, decidiu criar o mundo. Olodumare, que gerou o Abatalá na versão Yorubá, Jazuka e o Grande Avô na dos Tupis, Frankard, Vouruksa ou Varkas para os persas, Dinungagap, que antecede o encontro de Niflheim e Muspel na visão dos nórdicos. É evidente que, se formos buscar analisar todas as antigas civilizações e os seus registros sobre as origens, iremos encontrar basicamente o mesmo relato sobre a criação do mundo, ou universo, assim melhor traduzindo essa antiga visão sobre o que subentendemos por mundo. Como já percebemos, apenas com alguns mínimos pontos em questão, é possível perceber que todos estão contando a mesma história. Estão a transmitir o mesmo conhecimento sobre as origens, mas por perspectivas e linguagens culturais diferentes. E em nossa mais moderna perspectiva, que nos permite dar um complemento muito mais profundo e analítico sobre inúmeros detalhes em relação às origens da criação e existência, temos a ciência. Talvez a única coisa que nos tenha impedido de poder ouvir, enxergar, sentir, entender e compreender tudo isso tenha sido apenas a ignorância, assim como o egoísmo e a ganância, que por vezes se mostram muito dependentes do separatismo, preconceitos e conflitos, para assim nutrir a ignorância, onde essa alimenta o medo, doenças, violência, autodestruição e muito mais. Ops, acho que voltamos a falar do caos mais uma vez. Será que, assim como aquele que despertou e abriu os olhos, se dando conta do caos em que se encontrava, estando nós conscientes sobre ele, podemos também começar a ordenar tudo isso, a reorganizar? Será que assim também podemos? O que está em cima é como o que está embaixo.